Olá, meus amigos, como estão vocês? Que bom estarmos juntos de novo, nos encontrar mais uma vez, depois de um final de semana gostoso, relaxante, não é? E um final de semana onde nós pudemos descansar, ver os parentes, os amigos, quem sabe até ir para uma represa, ou quem sabe para um rio, ou para uma piscina, uma cachoeira, né? E graças a Deus estamos juntos. E eu tenho uma novidade para você. Olha só a novidade que eu tenho aqui para você. Eu acho que você vai gostar. É a revista Família Esperança. Você tem esperança que a sua família fique cada vez melhor? Aqui, ó, é essa revista aqui, ok? Ela é gratuita, você não vai pagar por ela. O preço que você vai ter que pagar aqui é sentar para ler, porque os assuntos que tem aqui são fantásticos, atuais, importantes para um bom relacionamento familiar. Olha só, vou ler aqui alguma coisa para você. Adolescência protegida. Como é que você protege os seus adolescentes no dia de hoje? Talvez você diga, eu não tenho mais adolescente em casa, mas quem sabe tem sobrinho, vizinho que você pode ajudar. Internet, é uma ameaça ou é uma oportunidade? O que você acha que a internet é? É uma faca de dois gumes? Em qual gume você vai usar para utilizar a internet? Outra coisa. O que muda com o noivado? O que o noivado proporciona? O que ele muda no relacionamento do casal, né? Do candidato ao casamento? E ainda, endividamento da família. Você está endividado? Você quer uma dica legal para você sair das dívidas, sair do cartão de crédito, sair daquele programa de juros terríveis que às vezes a gente entra sem querer, não é? Eu me lembro de uma senhora que ela me disse o seguinte, olha, eu até que eu ganho bem, mas olha o que eu fiz, eu comecei a fazer um monte de compras pagando prestação pequenininha. Quando um dia eu assustei, eu não tinha dinheiro mais nem para comprar comida de casa. Um monte de prestação pequenininha que foi juntando, e ela dizia, isso aqui é pequenininho, pequenininho, pequenininho. Quando foi ver, não tinha dinheiro para comer. E naquela época eu era vendedor de livros. E ela não comprou meu livro por causa disso. Já pensou? Aí nem eu, nem ela, não é verdade? Mas olha, queridos, aqui vem mostrando sobre os cuidados necessários para você ter uma renda controlada, ok? E ter renda controlada nesse momento de crise aí é importantíssimo, tá bom? E vão aparecer algumas dicas aqui interessantíssimas e importantes para o seu relacionamento, para o seu sucesso matrimonial e familiar, ok? Então, olha só, você passa um zap para mim e diz assim, eu quero a revista Família Esperança, que é essa daqui. E aí, então, eu pego, já tenho o seu endereço, se você é novato, você ainda não fez nenhum pedido, não deu seu nome, o seu endereço, você não está cadastrado, então você, ó, manda o zap que eu vou cadastrar você e vou mandar pelo correio, ok? Lembrando que estou à disposição para visitar você também. Para mim é uma alegria poder visitar você, ok? Então nós estamos recebendo outros convites para nós visitarmos em casa. Aí vai eu, vai minha esposa, a gente bate papo, a gente lê a Bíblia, a gente se conhece, faz amizade ao vivo, né? Aqui é só pela televisão, né? A nossa amizade. Mas aí, você nos convidando, estaremos. E aí, quem sabe até eu já levo a revista para você. Em vez de correr ou levar, eu mesmo levo, tá bom? Mas fica você à vontade. É só você dizer, quero que envie a revista, eu já sei que eu vou mandar pelo correio. Se você disser assim, não, venha me visitar e traga a revista, aí eu vou e levo a revista para você, tá bom? Então, queridos, aqui ó, é um material muito bom, ele é feito com base nas estatísticas atualizadas, tá bom? No que tem de informação recente sobre esses assuntos que nós lemos aqui para você, ok? Olha só, nós estamos sonhando em fazer um programa para nós nos conhecermos, comemorando 1 ano de programa Nanuque em Família. Nós estamos planejando aí, sonhando em maio, fazer um projeto aí para a gente se encontrar, ok? No mês de maio. Se der certinho, a gente vai convidar você para um encontro especial aí no mês de maio. A gente quer fazer um encontro de casais também, e aí você sabe, né? O objetivo é alcançar a família. Nós vamos convidar você, tá bom? Então, me ajude em oração aí para que os preparativos possam dar certo, e a gente vai ver se é em maio, se é em outro mês,
né? A princípio a proposta seria mais. Se você me ajudar em oração, quem sabe a gente acaba realizando em maio, a gente acaba se conhecendo e você vai poder participar gratuitamente desse encontro de casais. E a gente quer celebrar também um ano de programa Nanuque em Família. E seria dentro desse programa de encontro de casais. Tá bom? Ok? Vamos nos preparar então, né? Fique tranquilo que você não vai pagar nenhuma taxa não, tá bom? Então, aqui nós temos hoje uma perguntinha, é da Jaqueline também. Então, a Jaqueline, ela faz uma pergunta interessante. Primeiro ela conta uma situação e depois faz uma pergunta. E vamos ver como é que é a situação aqui. Ela diz assim: uma amiga foi de bermuda para a igreja. As pessoas olharam para ela de uma forma constrangedora. Existe uma roupa certa para ir ao culto? Essa é a pergunta dela. Então ela conta uma situação e agora ela pergunta: existe uma roupa certa para ir ao culto? Bom, eu entendo aqui que dentro do contexto é o culto da igreja, né? Ela falou aqui de amiga, uma pessoa que foi à igreja de bermuda, então acredito que a pergunta dela, embora seja assim abrangente, mas o contexto indica que ela está se referindo à roupa certa para o culto da igreja. Mas eu quero fazer umas questões aqui com você. Vamos considerar alguns pontos importantes. Querem ver? Olha só. Onde pode ser realizado um culto? O que você acha? Um culto pode ser realizado no lar? Se for no lar, qual é o tipo de roupa que você usaria? Que ficaria conveniente usar sem problemas. Agora, se o culto é na igreja ou num ambiente assim, mais elitizado, sofisticado, mais solene, mais nobre, o que você acha? Qual seria, assim, o vestuário mais adequado para você estar dentro dessa reunião religiosa? Mas e se o culto for na praça? Na Praça da Bíblia, por exemplo, de vez em quando acontecem alguns eventos religiosos ali, não é verdade? Qual o vestuário mais adequado para você ir aí nesse culto? Ou quem sabe o culto é na beira de um lago, ok? Num sítio ao ar livre, ok? Qual seria o vestuário mais adequado? Eu estou tentando ampliar um pouquinho aqui a pergunta da Jaqueline, porque pode ser que ajude você, né? Quem sabe tenha outros questionamentos também. Mas eu quero começar, de preferência, do princípio, né? E lá em Gênesis, capítulo 2, o que é que nós encontramos lá? Gênesis, capítulo 2, capítulo 1 conta que Deus fez o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, e no capítulo 2 descreve como é que esse casal vivia, onde morava, o que Deus fez para eles morarem, e diz a situação do vestuário deles. E era um vestuário, assim, diferente, surpreendente. O que a Bíblia diz? Gênesis 2, 25. Diz assim: ora, um e outro, ou seja, Adão e Eva, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, ela não envergonhava dele, nem ele envergonhava dela. E quando Jesus ia lá conversar com eles, também não se envergonhava de Jesus. Também não tinha mais ninguém ali, né? Não tinha outro ser humano para poder se envergonhar. Não havia outros homens e não havia outras mulheres. Eram só o casal. E assim, eles viviam. Então, como é que era o vestuário inicial? Vamos imaginar que eles tinham uma luz maravilhosa em volta deles. Essa é a imaginação, tá bom? Vamos imaginar que eles têm uma luz maravilhosa em volta deles. Porque realmente roupa física, a Bíblia não descreve nenhuma roupa física. Contudo, eles estavam na presença de Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Deus os criou nesta situação. Algumas pessoas, elas às vezes ficam realmente preocupadas. Será que a minha oração está sendo ouvida com base no vestuário que eu estou vestindo? Será que o meu vestuário impede a minha oração de ser ouvida? Vamos agora dar uma olhadinha lá em Gênesis 3, 7. Aí conta a história do pecado, como que começou, como foi que Adão e Eva entraram dentro do pecado, não é? Como foi a conversa com a serpente, ok? E aí então, a Bíblia conta aqui o seguinte, que depois que ela aceitou transgredir a vontade de Deus com a proposta da serpente, diz o capítulo 3, verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira
e fizeram para si cintas, em outras traduções, aventais, com folha de figueira. Qual era o tamanho de uma folha de figueira? Não sei qual era o tamanho não, talvez fosse uma folha grande, né? E aí, eles pegaram e fizeram esse vestuário para eles, porque começaram a sentir vergonha. Quem é que deu esse senso, né? Esse senso para eles de vergonha? Será que foi Satanás que deu esse senso? Essa percepção? Ou foi Deus que deu percepção de bom senso? O bom senso é uma qualidade divina ou uma qualidade diabólica? O bom senso. Quem foi que deu? Então eles, achando melhor, resolveram cobrir o corpo. E aí nós temos, até hoje, depois do pecado, as pessoas cobrindo o corpo, não é? Para poder esconder alguma coisa. Qual é a parte que eles esconderam? Eu não sei. Se o vestuário foi só em cima, se foi só embaixo, se foi o corpo inteiro até os pés. A Bíblia não descreve, né? Mas eles acharam por bem cobrir. E Deus foi procurá-los, se você lembra da história. Adão, onde estás? Ah, Senhor, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Eu percebi que estava nu, mas quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore, do fruto da árvore que eu te proibi? E aí veio aquele diálogo, né? Muito bem, queridos. Nós vamos dar uma paradinha por aqui e vimos como foi que Adão e Eva foram criados. Vimos depois, então, que iniciou um processo de vestuário. E a Bíblia diz que ele mesmo fez vestuário para Adão e Eva do couro de animais, que ele sacrificou, um para Adão, um para Eva. Ele tirou o couro desses animais e fez vestimenta de peles para um e para o outro. A vestimenta de Deus, conforme descreve, bem melhor, né? A folha secaria, rasgaria fácil, o couro não, duraria muito mais, né? E aí, então, o próprio Deus concordou com eles que deveriam ter um vestuário, ok? Mas continuou Deus entrando em contato com Adão e Eva. Não parou esse contato. Eles não ficaram mais no jardim, saíram do jardim, mas continuou esse contato com Adão e Eva, embora tivesse esse acidente terrível. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para a gente poder continuar, então, a resposta dessa perguntinha aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho, a gente volta e a gente vai ver o que mais que a Bíblia fala no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento sobre o vestuário. Até daqui a pouquinho. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir. Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas. Então, queridos, voltamos para a nossa resposta. Nós havíamos então visto que Adão e Eva estavam sem roupa, depois do pecado resolveram fazer uma roupa, depois Deus é que fez a roupa para eles, ok? Mas Deus sempre entrando em contato com eles. Houve algumas mudanças? Sim, mas Deus entrando em contato com eles. Com Caim, com Abel, ok? Isso aí a gente não pode negar. Muito bem. Agora, depois de muito tempo, milhares de anos, né? O tempo passou, o dilúvio veio, e o pessoal usava o vestuário. E lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, eles agora estavam entrando em Canaã, tinham saído do Egito. Ó, passaram-se quanto tempo? 2.500 anos, né? Passaram-se 2.500 anos da criação até aquele momento de Moisés ali, e eles estavam no vestuário tradicional das nações.
Em Deuteronômio 22:5, ele faz uma observação. E olha só que observação. Achou aí? 22:5? Vamos lá. Diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Viu aqui? Agora veja só, como é que era a roupa do tempo de Jesus? Como é que ele vestia? Não era um vestidão? O da mulher parece que era um vestidão também. E fica até difícil a gente ver qual a diferença entre o vestuário masculino e o vestuário feminino naquela época, naquela região, que ainda até hoje eles usam vestidão, ok? Havia diferença da roupa masculina para a roupa feminina. Para o nosso vestuário ocidental aqui fica talvez mais fácil. Olhando o vestuário oriental, talvez fique um pouco mais difícil, ok? Mas havia distinção. E ele queria que houvesse distinção. Então, olha só, o bom senso, mais uma vez aqui, rapaz. Você é homem, use o bom senso, use a roupa de homem. Você é mulher, use a roupa de mulher. Então, eu estou lendo aqui os textos que falam sobre vestuário, para a gente ver qual é o vestuário mais adequado para ir ao culto. Ok? Tudo bem? Então, vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, as orientações continuam. Veja que em Deuteronômio nós vimos que a mulher usa a roupa peculiar de mulher e o homem roupa peculiar. O que é essa palavra peculiar? É própria, específica, característica de mulher. Tem algumas roupas hoje, por exemplo, que a pessoa não sabe se é masculina ou feminina, ok? Então, se ele veste, se ela veste, não caracteriza o sexo. Mas tem roupas que são realmente bem caracterizadoras, né? Mostra bem que é de homem, mostra bem que é de mulher, ok? Então a gente deve ser sim, de bom senso, sensato, né? Para a gente usar o que é correto. Em 1 Timóteo 2:9, lá no Novo Testamento, pertinho de Hebreus, lá mais para o final da Bíblia, diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Então o que a gente vê aqui? Quando ele fala da mesma sorte, ele estava falando para os homens antes, nos versos anteriores. Ou seja, da mesma maneira, as mulheres, então os homens também devem usar roupa decente, ok? Conveniente, adequada, assim como elas aqui, ó. Da mesma maneira, elas também traje decente. Agora, o que é traje decente para você? Será que é a mesma coisa que é traje decente para mim? O que é uma coisa decente e uma coisa indecente? Não é? Então, alguns acham que roupa indecente é aquela que desperta interesse sexual oposto. Então, a roupa que dispersa pensamentos impuros, né? Esse poderia ser, alguns pensam assim. E talvez até muita gente pensa assim. Então, se o vestuário está dentro de um padrão que desperta interesse sexual do sexo oposto, a gente tem que rever isso daí. Porque a Bíblia diz que é um traje decente. E que mais? Com modéstia. Nada de ficar se mostrando, né? Nada de chamar atenção para o vestuário que você está usando, seja lá qual o motivo. E também aqui ele diz que deve ser de bom senso, equilibrado. Ou seja, esse bom senso aqui pode ser assim: para cada ambiente existe um tipo de roupa adequado para você ir. Para cada ambiente existe uma roupa adequada. Se você vai numa reunião do governador com o presidente da república, uma reunião solene, se você for de jeans, de chinelo, talvez não se encaixe com a maioria ali. E talvez você nem possa participar da reunião. Não é verdade? Então, o vestuário da maioria naquela reunião diz o estilo que você deveria ir. Como é que está a maioria? Ah, mas se a maioria estiver nua? Não, aí isso é o exagero, né? Aí não vamos entrar no exagero. Se a maioria está de forma indecente, nós também não vamos entrar nesse daí, ok? Tem que ter bom senso. Então você vai entrar numa reunião onde você vai estar na presença de Deus, usando o seu critério avaliador, onde você vai
perceber o que é mais adequado para estar ali, ok? Agora note, 1 Pedro 3, de 1 a 4, também fala alguma coisa sobre vestuário. Então vamos lá. Lá diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o enfeite da esposa, o exterior, né? O que está no exterior, diz, como frisado de cabelos, adereço de ouro e aparato de vestuário. Então, que o enfeite dela não seja o exterior, no que ela usa sobre o corpo ou sobre a veste. Não seja isso o que vai chamar a atenção, ok? Mas o que é que deve chamar a atenção? Aí o verso 4 responde: seja, porém, por outro lado, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, uma pessoa comportada, tranquila, equilibrada, para Deus chama mais atenção do que os enfeites que ela usa, e agrada mais a Deus do que os enfeites que ela usa pelo lado de fora. Ok? Mas e aí? Qual é a roupa que a gente deve usar? Então, veja bem, para você estar na presença de Deus, nós já vimos aqui, a gente pode estar com muita roupa ou pouca roupa. Se você quer estar na presença de Deus, Deus vai ouvir você, Deus vai amar você, Deus vai aceitar você. Agora, o que pode, às vezes, é a sociedade não aceitar você. Então, quando a gente procura uma pessoa, ou melhor, quando a gente procura Deus, a gente vai procurar a Deus querendo entregar o nosso coração. Aí, não importa a roupa que você use, não é? Então, para estar na presença de Deus, qualquer roupa parece que Ele aceita. Porque aqui nós vimos desde o nu até o mal vestido e depois o bem vestido, não é? Nós vimos aqui. Então Deus, Ele ama você, Ele ama a mim. Agora, Ele espera que você e eu tenhamos bom senso. Qual o tipo de reunião que você está indo? Reunião religiosa, social, não é verdade? Será que o meu vestuário vai escandalizar as pessoas que estão ali? Escandalizando ou não, quando você vai à presença de Deus, Ele te aceita. Vinde como estais. Não é assim que diz a Bíblia? Vinde como estais? Ok, Ele aceita. Agora, acontece de algumas pessoas, como diz aqui a pergunta da Jaqueline, ter algum constrangimento, né? De ter olhares, porque está diferente da maioria. Mas isso não impede a pessoa de ser aceita por Deus. Agora, na medida do possível, eu acredito que a Bíblia mostra para nós, com esses textos todos, que a gente precisa ter decência, bom senso, não ficar chamando a atenção dos outros, né? Não escandalizando também, especialmente se esse escandalizar for na área sexual, na área da impureza, ok? Então, queridos, olha só, Jaqueline, talvez eu não tenha respondido exatamente, porque a Bíblia não diz qual é a roupa que a gente deve usar para ir ao culto. Claramente não diz. Mas diz em linhas gerais, viu, Jaqueline, o que é que Deus entende como roupa. A roupa deve ser masculina para o homem, feminina para a mulher, deve ter bom senso, deve ter discrição, deve ser uma roupa pura, não é? E a pessoa vai usar esse vestuário aí para estar na presença de Deus em qualquer situação, ok? Então, lembrando, se você está em casa, fica fácil você usar uma bermuda. Quando você vai para um ambiente público, talvez, né? Tem muitas pessoas aí que eu já vi na moda, que elas usam short, mulheres, né? Usam short curtinho, sapato alto, roupa de seda, né? E se colocam como pessoas bem elegantes, mas com short bem curtinho. Quer dizer, dentro da visão, dentro da cultura, dentro da sociedade, isso talvez até seja aceito por muitos grupos. Agora, o que é que Deus aceita? Um coração convertido, um coração aberto, um coração que não importa o que está por fora, o que ele está vestindo. Ele aceita um coração sincero, que está disposto a se arrepender do pecado e fazer a vontade dele guardando os seus mandamentos por amor. Ok?
Muito bem, queridos. Olha, nós vamos encerrar por aqui e lembrando que a revista Família Esperança está esperando pelo seu convite, tá bom? Então, a revistinha pode ir para a sua casa pelo correio, tranquilo. Se você quiser também pode nos convidar para ir à sua casa. Mas eu gostaria de deixar esse material com você para que você pudesse ter o maior benefício possível para ter uma família feliz. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado por poder analisar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o vestuário sensato e adequado. Nos ajude a ter uma vida sensata também diante da Tua presença e Te adorar de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro. E aí nós estaremos de novo juntos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.